Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, versículo 14 a seguir, está escrito assim: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo pela fé habite em vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A Ele, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Pode tomar o seu lugar, por favor. Eu tenho percebido, ultimamente, uma tentativa de despentecostalização em nosso meio. Parece que a batalha travada é entre nós. Estamos precisando relembrar aos pentecostais o que é o pentecostalismo. Estamos precisando lembrar à Igreja de Deus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa tentativa de despentecostalização das Assembleias de Deus é resultado de uma teologia feita por gente que tem luz na mente, mas não tem fogo no coração. Em Gênesis capítulo 3, você vê que a serpente falou no jardim. Em Mateus capítulo 4, a serpente falou no deserto. Ultimamente, a serpente está falando em algumas faculdades teológicas. Pessoas em nosso meio que não creem mais em dons espirituais e simplesmente levantam seus certificados teológicos, se esfriaram na fé, porque não aprenderam a estudar em seminários conectados à igreja. Está uma onda agora de se ensinar uma coisa na academia teológica e outra coisa na igreja. A partir do ensino há uma dubiedade na vida desses homens. Eles, por não experimentarem a verdadeira teologia que faz o crente ficar de joelhos, se a teologia que você estuda não te faz orar, se a teologia que você estuda não te apresenta um Deus que te humilha, sua teologia é vazia, é superficial, é demoníaca. Tiago disse que há a sabedoria demoníaca, humana e animal, mas isso não começou agora. Depois da reforma protestante, surgiu o que foi denominado iluminismo, a supervalorização da racionalidade humana, a capacidade do homem pensar e determinar o que de fato é e o que não é. E de repente o iluminismo se misturou com a teologia, e aí surgiu a teologia liberal. E a mistura do iluminismo com a teologia liberal gerou o cessacionismo. Teoria, não é teologia, é simplesmente uma teoria de que os dons espirituais de profecia, línguas, os dons extraordinários, dons de revelações, não mais existem. A diferença entre os teólogos da teologia liberal e os teólogos cessacionistas é que os teólogos da teologia liberal negam os milagres no tempo de Jesus, e os cessacionistas negam os dons pelos quais Deus pode operar milagres ainda hoje.
Alguns pastores calvinistas reformados sérios já até pediram perdão, pois reconheceram publicamente que uma das fontes da teologia liberal foi o meio reformado, do meio daqueles que valorizavam o conhecimento acima de tudo por causa do iluminismo, colocando a razão como aferidor de medidas. Ali pelo século 17 para o século 18, o metodismo de John Wesley se desenvolvia. O continuismo, ou seja, a crença na contemporaneidade dos dons, era pregada, era acreditada. Esses homens vieram misturando o iluminismo com a pregação da palavra, gerando a teologia liberal, desprezando os milagres, desprezando os dons. Olha como eles categorizaram os milagres nas escrituras sagradas. Primeiro, há uma diferença entre o Cristo da Bíblia e o Jesus histórico. O Jesus histórico é simplesmente aquele que pregava amor. O Cristo da Bíblia são invencionice dos apóstolos. Segundo lugar, os milagres que você estuda na Bíblia são simplesmente ilustrações de homens que queriam fazer com que as pessoas acreditassem neles. Ou seja, o cego não viu, o morto não ressuscitou, a filha de Jairo não ressuscitou, Lázaro não ressuscitou, o filho da viúva de Naim não ressuscitou, Dorcas não ressuscitou. Foram ilustrações dos apóstolos. O cego não viu. Quando você lê na Bíblia, isso é iluminismo, teologia liberal com sensacionismo. Quando você lê na Bíblia que um cego viu, o mais importante ali é a pedagogia do texto. É você entender que pelo poder do evangelho, quem estava em treva enxerga a luz. Quando você vê um morto, o morto não ressuscitou. Não. Ali você tem uma ilustração de que o homem morto, espiritualmente, pode ganhar vida. O paralítico não andou, não. O coxo não entrou no templo saltando e pulando depois de curado. Não. O camarada esperando há 38 anos, ele não foi curado. A mulher encurvada, que na mesma hora se levantou, não, ela não foi curada. Não, isso é uma ilustração de que Jesus pode levantar a pessoa caída, de que Jesus pode consertar a pessoa torta. E aí, meu irmão, chegou o tempo do desenvolvimento do pentecostalismo, início do século XIX, principalmente aqui no Brasil. E os nossos pais, sabendo que esse tipo de teologia dominava as academias, dominavam as faculdades, eram as mais pregadas e os livros mais desenvolvidos, eles começaram a dizer: evite estudar teologia, não estude teologia, cuidado com as academias, cuidado com as letras. Hoje não tem como você mais falar isso. Quando eu vejo um crente falando isso, hoje, é simplesmente uma desculpa esfarrapada para não estudar as escrituras. É uma máscara, é uma máscara para justificar a sua preguiça. Mas por quê? Porque hoje tanto teologia liberal quanto sensacionismo, iluminismo já está caindo por terra, não tem peso algum, é só abrir as escrituras. Só que os nossos pais falavam por proteção, para que os irmãos evitassem se misturar com esse tipo de conhecimento, para que os nossos irmãos pioneiros das Assembleias de Deus evitassem perder a simplicidade, porque a sagacidade de Satanás, através das letras de homens que não se submetem à verdadeira interpretação das escrituras, ao jejum e à oração, pode desvirtuar a simplicidade do evangelho da mente daqueles que acreditam que Jesus ainda opera e faz milagres. O que eu quero dizer com essa introdução é que nós chegamos numa época de avivamento equilibrado, ou reabibliamento equilibrado. O avivamento foi intelectual, foi luz na mente, foi as escrituras abertas diante daqueles que ainda não poderiam ter as escrituras diante deles. Deus soprou o pentecostalismo para a devolução dos dons, e assim o pentecostalismo devolve o amor, a democracia entre os irmãos, pois até então, principalmente em muitas igrejas históricas, negros, mulheres, crianças não tinham vez, nem tinham voz.
No pentecostalismo, criança prega. No pentecostalismo, a empregada se levanta para falar em nome de Jesus e a patroa cala a boca para escutar. No pentecostalismo, o porteiro, se tem a palavra de Deus, a profecia que veio de Deus, pode ser o presidente, se cala para ouvir Deus falar. O pentecostalismo é isso, só que em muitos lugares, isso está sendo perdido. Muitos dentre nós passamos a zombar dos dons. Comediantes da fé que se desenvolvem nas redes sociais, zombando de nossos hinos, zombando do nosso modo fervoroso de adorar, zombando do nosso modo de orar, zombando de línguas estranhas. É óbvio, só há algumas opções diante de um verdadeiro avivamento. Em Atos capítulo 2 tem aqueles que receberam o avivamento, mas tem aqueles que riram do avivamento. Porque se eu não tenho o que você tem, é melhor eu rir para disfarçar que eu não tenho o que você tem. Porque enquanto eu estou rindo por não ter o que você tem, outros vão olhar para mim e ao invés de perceber que eu não passo de um vazio, eu sou simplesmente alguém zombando por não concordar daquilo que eu não estou entendendo nada. Então tem gente que ao invés de se submeter a quem tem, ele prefere ferir quem tem. E qual é o método que está sendo usado em nossos dias? Silenciar-nos de dentro para fora. E enquanto eu pensava sobre isso, alguém me disse, perceba que Paulo não mostra, Paulo não apresenta o poder do Espírito do mesmo jeito que Lucas faz no Evangelho de Lucas e em Atos dos Apóstolos. É por isso que, olha só as expressões, é por isso que nós não pegamos esse tipo de fervor, essa busca por dons, essas mensagens de empoderamento e as estabelecemos como doutrina. Vou repetir, nós não vemos Paulo explicar, pregar, ensinar sobre esse empoderamento que os pentecostais pregam. Paulo simplesmente usa a pessoa do Espírito Santo para falar de santidade. Será que se esqueceram que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, Paulo diz que na igreja em Corinto não faltava dom, porque eles aguardavam a vinda do Senhor. E eu vou perguntar para a igreja que ama a palavra: Jesus já veio? Não, a resposta é não, me assusta não, senão eu vou assustar aqui, olha. Jesus já veio? Não. Paulo disse: não vos falta nenhum dom, enquanto vocês aguardam a manifestação do Senhor Jesus. Ora, a igreja não era a igreja de Corinto, a igreja de Jesus era uma igreja em Corinto. Paulo está dizendo que a continuidade dos dons é realidade até a vinda do Senhor. No capítulo de número 12, Paulo fala sobre a busca dos dons. No capítulo de número 13, Paulo fala que o amor é a alavanca para o exercício dos dons. E de repente, mais uma vez, do mesmo modo que Paulo ensinou no capítulo 1, que a igreja aguarda dons, é confirmada nos dons até a vinda do Senhor. Preste atenção nisso. Capítulo 1, a partir do versículo 5, Paulo diz que a igreja é cheia de dons, se confirma nos dons, enquanto aguarda Jesus. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo apresenta um compêndio teológico sobre os dons. No capítulo 13, ele apresenta que o amor é a alavanca dos dons, porque não adianta buscar dons sem desenvolver o amor. E ainda no capítulo 13 ele parte para a escatologia e diz: quando vier o que é perfeito, aí a língua, a profecia cessará. Aquele que é perfeito ainda não chegou. Então nem a profecia, nem as línguas, nem os dons de revelação cessaram. Perceba que Paulo segue os mesmos argumentos. Capítulo 1, vocês têm dons enquanto aguardam a vinda do Senhor. Capítulo 12, vocês têm dons. Capítulo 13, busquem o dom, porque um dia o que é perfeito virá.
Capítulo 13, amor e a promessa do escatom, da vinda do perfeito. E no capítulo 14, ele incentiva-nos a continuarmos buscando os dons. Perceba que Paulo trata assim do poderio prometido por Jesus. Quando você chega na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, ele diz que entre os irmãos aconteciam milagres. Quando você chega na carta aos Efésios, capítulo 1, Paulo disse: eu oro para que vocês que foram selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção, escatologia, vinda de Cristo, vocês recebam dons de revelação e conhecimento, e edifiquem uns aos outros. Até o capítulo 2, Paulo trata que judeu não é melhor do que gentil, nem gentil não é melhor do que judeu. Perceba a linha de raciocínio paulina. 1 Coríntios capítulo 1, dons que nos edificam e nos confirmam para a vinda do Senhor. 1 Coríntios capítulo 12, dons que vêm do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Capítulo 13, só quando o perfeito vier, não mais necessitaremos de dons. Mais uma vez, dons e vinda do Senhor. 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 12 e 13. Efésios capítulo 1, ele fala que somos um povo selados para o dia da redenção, que é a vinda do Senhor. E ele diz que ele ora para que a igreja receba dons de sabedoria e revelação. Aí nós chegamos no capítulo de número 3, onde mais uma vez, e eu poderia continuar nas expressões paulinas, sobre a necessidade da busca de poder, mas como eu simplesmente estou falando de modo linear, nas escrituras que Paulo, inspirado pelo Espírito, nos deixou, de que os dons espirituais é uma realidade, são realidade, de que é preciso o poderio para sermos missionários, e é isso que é ser pentecostal. Já foi dito aqui: não desça a guerra, não entre na batalha sem a presença do Espírito. Eu não sei quanto tempo você tem de Assembleia de Deus, mas eu preciso pregar o que eu vou pregar aqui. Pentecostalismo não é você vir para o culto e ficar buscando poder simplesmente para estar no culto. Simplesmente, eu estou dizendo que não é só para isso, eu não estou dizendo que não é isso. Deu para me entender? Diga amém. Simplesmente para no culto sermos fervorosos, buscar o dom de línguas, simplesmente para no culto ficarmos falando línguas. Não, não e não. Isso não é o pentecostalismo clássico. Essa não é a pentecostalidade bíblica. Nós temos base bíblica para o batismo com Espírito? Temos. Nós temos base bíblica para o enchimento do Espírito? É claro que temos. Quem escreveu Atos? O mesmo que escreveu Lucas, que é um volume só. A diferença, Lucas Atos é pedagógica, para facilitar a nossa compreensão. Mas você percebe que sobre a vida de quem o Espírito veio, houve fala. Vou repetir: sobre a vida de quem o Espírito veio, houve fala. Nem vou começar no Antigo Testamento, bora começar por Lucas. Quando Maria se encontra com Isabel, e quando Maria comunica com Isabel, a Bíblia diz que ela foi cheia do Espírito Santo, e no ventre João Batista, estremeceu. Tu lembra do pai de João Batista? Por incredulidade ficou mudo. Me ajuda. Por incredulidade ficou mudo. Quando chegou o dia da abertura dos lábios, sabe quando foi que os lábios se abriram? No dia que o Espírito de Deus o encheu. Diz o texto, ele abriu a boca e começou a profetizar. Isabel, cheia do Espírito, começou a falar, profetizar em forma de canto. O marido, Zacarias, quando o Espírito vem sobre ele, abre a boca e começa a
profetiza. Perceba que essa é a linha. Foi cheio do Espírito, vai abrir a boca e vai ter falas. Atos capítulo de número 1, Jesus disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam cheios de poder, pois a promessa que meu Pai fez se cumprirá, pois descerá sobre vós o Espírito Santo. Agora presta atenção nisso: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Há duas coisas que eu preciso falar para vocês aqui. A primeira: Jesus não está ordenando ninguém pregar em Atos 1. Vou repetir, talvez eu tenha te assustado, mas é só ler o básico do texto. Jesus não está mandando ninguém ser testemunha, ninguém pregar em Atos 1. É só repetir o texto: vocês serão cheios e ser-me-eis, serão para mim testemunhas. Jesus não está dizendo primeiro sejam cheios e depois vão pregar. Não. Jesus está dizendo vocês serão cheios e ser-me-eis. Jesus não está dizendo seja cheio e vá pregar. Jesus está dizendo que o resultado de ter sido cheio é pregar. Pastor, eu sou cheio. Quantas almas? Pastor, eu sou cheio. Qual país está te incomodando para você ir lá fazer a obra? Pastor, eu sou cheio. Qual culto você está ajudando? Qual culto? Pastor, eu sou cheio. Qual departamento você está orando, jejuando, auxiliando? Pastor, eu falo lá Manaia. Cadê? Está discipulando quem? Batizou quem? Ganhou quem para Jesus? Cadê? Jesus não mandou ninguém pregar depois de ser cheio. Jesus apenas disse: quem é cheio prega. Quem é cheio abre a boca e fala. Atos capítulo 2. Cumprindo. Tem a segunda coisa que eu tenho que falar em Atos 1. Primeiro, Jesus não está mandando ninguém pregar. Jesus está dizendo que o pregar é resultado de ser cheio. Segundo lugar, olha o que ele diz: e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que a gente faz quando lê esse texto? Primeiro você prega em Jerusalém, que é sua igreja, sua casa. Depois você pensa na Judeia, e depois você pensa em Samaria. Jesus não fez isso. Jesus não determinou grau de prioridade. Jesus não disse primeiro Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria. É só prestar atenção. Ele diz: vocês serão cheios e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia. Ou seja, no mesmo momento que prega aqui, vai pregar ali, vai pregar lá, vai pregar lá, vai pregar depois. É na mesma hora, em todos os lugares. Por que eu digo isso? Porque há muitos dentre nós: eu ainda não ganhei minha família para Jesus. Se eu fosse esperar minha família vir para Jesus para pregar, eu estava frito. Meus filhos estão desviados. Padre, desculpa, não é você que é o salvador. Você não é responsável por salvar. Quem salva é Jesus. A sua missão é pregar. Não é para você determinar primeiro, segundo, terceiro. Não, a igreja, ao mesmo tempo onde tem gente, ali tem um campo missionário. O que John Wesley disse? Minha paróquia é o mundo. Isso é pentecostalismo. Quando você é batizado com o Espírito Santo, e tomara, pastor, que essa pregação minha não diminua a busca pelo batismo.
Quando você é batizado com o Espírito Santo, quando você recebe o poder do Espírito, como que nós pentecostais clássicos acreditamos e identificamos a pessoa que foi batizada com o Espírito Santo? O falar em, me ajuda, o falar em, ou seja, o que é o falar em línguas para nós? Um sinal visível, público, de que alguém recebeu poder. Mas aí tem uma pergunta: poder para quê? Se você recebeu o sinal das línguas, sabe o que é que Deus está te dizendo? O que, pastor? Está te dando um sinal. Qual sinal, pastor? Eu quero o meu evangelho em outras línguas. Eu quero o meu evangelho em outras nações. Eu estou pregando numa festa missionária assim? Não segura. Paulo é missionário. Paulo é plantador de igrejas, mas ele está preso. E quando ele está preso, ele está escrevendo aos irmãos. Aí ele diz no versículo 13: eu peço que vocês não desfaleçam nas minhas tribulações. Ou seja, Paulo está preso e tinha gente querendo desviar. Paulo está preso e tinha gente querendo desistir. Sabe aquele tipo de crente que é crente no pastor? Sabe aquele tipo de igreja que o pastor não pode falar que vai tirar férias? Primeiro, o pastor não pode tirar férias porque é robô para eles. Segundo, se o pastor disser que vai tirar férias, ele some da igreja, porque ele não é crente em Jesus, ele é crente no homem. Ele cultua para ser visto e não por ser adorador. Aí Paulo está preso e diz: não desfaleçam nas minhas tribulações. Entenda, Paulo não quer que eles desviem. É aí que ele chega no 14: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é Pai de toda a grande família. Alguns deles estão lá em cima e outros aqui embaixo. Ele está dizendo que Deus é o Pai tanto de santos vivos quanto dos mortos. É o Pai dos santos que já foram e dos que aqui estão aguardando a sua vinda. E ele diz: eu oro a esse Pai, que é Pai dos que estão lá e dos que estão aqui. Para quê? Olha só, no 13 ele diz: não desfaleçam. Para que eles não desfalecessem, Paulo diz: eu vou ficar de joelhos. E Paulo não está dizendo que Deus só responde a oração de quem ora de joelho. Atos 2 estavam todos sentados. Mas o que é o ato de se ajoelhar, pastor? Humilhar-se diante do Todo-Poderoso, dobrar o corpo cuja alma já está encurvada. Eu me prostro diante dele. Para que? Segundo, olha só, eu me prostro diante dele. Os crentes estão querendo desfalecer. Do que eles estão precisando, Paulo? Aí Paulo diz: de poder. Olha o que ele vai fazer: eu vou orar para que, segundo as riquezas da sua glória, vocês sejam corroborados com poder pelo Espírito. Aí ele diz no 18: para que vocês possam crescer na compreensão do amor de Cristo. 19: e serem cheios de toda a plenitude de Deus. O que Paulo está dizendo? Eu estou orando para que a igreja seja fortalecida. E por que ele ora para Deus fortalecê-la? Primeiro ele diz: ele é rico em glória.
Segundo, o Espírito Santo nos fortalece em nosso interior. Versículo 16. Ele usa a palavra robustecidos. E por último ele diz: cheios de toda plenitude divina. Eu não sei se você conseguiu entender a linguagem de Paulo. Eu não sei se você está entendendo a conexão que eu fiz desde a introdução da mensagem. Mas deixa eu te explicar em nome de Jesus. E prometo que não vou alongar-me. Para aquela igreja que estava querendo desanimar pela prisão, Paulo diz: gente, vocês não podem aceitar um evangelho raquítico. Vocês não podem achar normal orar e não ter resposta da oração. Vocês não podem achar comum entrar no culto frio e sair gelado. Vocês não podem dizer que é normal o crente cair e viver na prática do pecado. Para que isso não aconteça, lembrem-se, Ele é rico em glória. Para que isso não aconteça, lembrem-se, eu estou orando para que vocês sejam corroborados. Eu estou orando para que vocês sejam fortalecidos. Não aceitem esse evangelho pigmeu no poder, esse evangelho anão de glória, esse evangelho magricelo de autoridade, esse evangelho que simplesmente elogia os outros que tem, esse evangelho centralizado em alguns. Não! Busquem poder, busquem robustez, busquem plenitude. Saiam do culto tristes. Eu não quero fazer muito isso com vocês, mas hoje eu sinto que eu preciso. Diga para alguém: saia de alguns cultos tristes. Quem está na cadeia? Paulo. Quem está preso? Paulo. Quem está solto? Os irmãos. O preso está falando para quem está livre: vocês estão fracos. O preso está falando para quem está livre: vocês estão sem poder. O preso está falando, um só está falando para a maioria: vocês precisam ser cheios. E sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou orar por vocês. Você sabia que nós não somos mais referência de pentecostalidade no mundo? Você está preocupado com o seu futuro, com a sua conta, com seus sentimentos, com seu nome, com seu sucesso, com seu futuro. Sabe quem é referência de pentecostalidade no mundo hoje? África, Ásia, interior da China. Um africano, esqueci o nome dele agora, adquira o livro Fogo Autêntico, a história está lá. Passou alguns dias dentro da casa de um pastor americano, e todo final de culto o pastor americano reclamava para o africano: precisamos de poder, precisamos de poder. Um dia antes do africano voltar para a África, ele olhou para o pastor americano e disse: eu sei porque as igrejas de vocês não têm poder. E o americano perguntou: diga, por quê? E o pastor africano disse: é que no final de todo o culto vocês comemoram. Lá a gente chora e ora, chora e ora. Eu não sei se você já viu que no encontro de Deus com Abraão em Gênesis 17, depois do encontro, depois do culto, Abraão sentiu a dor da circuncisão.
mas foi naquele dia que o nome dele foi mudado. Eu não sei se você lembra do encontro com Deus, com Jacó, no Val de Jaboque, em Gênesis 32. Ele saiu de lá mancando, mas foi naquele dia que ele disse: eu vi Deus face a face. Eu não sei se você lembra do encontro de Isaías com Deus: ai de mim, que vou morrer. Mas foi naquele dia que ele ouviu Deus dizer: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu não sei se você se lembra que Saulo, depois que teve o encontro com Jesus, entrou cego na cidade, carregado por homens, mas em 3 dias de crente, teve dor de visão, foi cheio do Espírito Santo e se tornou o maior plantador de igrejas. Eu quero que Deus tire você desse culto triste. Saia daqui dizendo: eu estou perdida, eu estou perdido, meu negócio é comer, meu negócio é Netflix, meu negócio é futebol. Saia daqui chorando, saia daqui arrependido, porque Deus está dizendo: eu quero almas, eu quero almas. O prisioneiro na cadeia está falando para a igreja livre, o pobre está falando para os ricos, o limitado está falando aos soltos: busquem poder. Eu gosto quando Paulo diz: pelas riquezas da glória. Por quê? Porque me faz fazer uma pergunta: Deus empobreceu? Deus empobreceu? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Não. Então cadê os dons? Deus não empobreceu. Não é o mundo que está mais forte, é a gente que não ora mais. Por esta causa me ponho de joelhos. Tu pensou que viria aqui, cantaria com a cantora, sentaria para ouvir a palavra? Deus te pega e diz: de joelho. Ainda ouço a vozinha fraca da minha avó, que já passou para Jesus: meu filho, você já orou hoje? Eu disse: não, vovó. Ela disse: nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração. Que oram para que a igreja seja cheia? Cadê os líderes que oram para que a igreja receba dons? Primeiro lugar, uns não oram porque eles são centralizadores. Só eles pregam, só eles cantam, só eles fazem, só eles profetizam. Segundo lugar, outros não oram porque são eles que precisam de oração. Terceiro lugar, ainda tem líder que ora, mas só ora para a igreja ficar rica, para aumentar o tesouro. Mas quem sabe que a igreja é sacerdócio real, coloca a igreja de joelhos. Coloca a igreja de joelhos. O fato de alguém pregar, de alguém cantar, não quer dizer que somos melhores do que você. Só quer dizer uma coisa: eu sou um instrumento para te lembrar que eu estou numa guerra.
Sabe por que os pastores nos colocaram de joelhos? Sabe por que o pastor orava e dizia: enche seu povo? Sabe por que os congressos missionários? A mensagem é essa: estamos em guerra, e a guerra não é vencida por um guerreiro só. O exército tem que se levantar. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Para que, Paulo? Para que vocês sejam corroborados, cheios da plenitude de Deus. Paulo, mas você está preso. Eu estou preso, mas ninguém prende o Espírito. Aonde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Paulo, o que te impulsiona? Orar para que a igreja seja cheia. Imagine Paulo dizendo: Ananias orou para que eu fosse cheio. Isso é pentecostalismo. O que, pastor? Ananias orou para que Paulo fosse cheio, Atos 9. E agora é Paulo que está orando para que a igreja seja cheia. Não coloque a mão na minha cabeça se ninguém colocou a mão na tua. Não queira construir minha vida se ninguém construiu a tua. Não queira me ensinar nada se você não aprendeu com outro mais cheio do que você. Sabe por que tem gente que não se incomoda com sua igreja sem poder? Sabe por que tem pastor que não está nem aí, culto frio, gelado? Sabe por que tem pregador que não está nem aí, pregar e não acontecer nada? Daqui a pouco os netcrentes vão me criticar aí. Agora a gente prega por resultado? Sim, eu prego por resultado. Se a palavra é espada, o resultado é cortar. Se a palavra é fogo, o resultado é queimar. Se a palavra é martelo, o resultado é quebrar. Eu quero ver resultado. Eu quero ver resultado. Agora eu quero ver quem é de Bíblia. Eu quero ver resultado, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente mais do que aquilo que nós pedimos, que nós pensamos. Eu oro. Eu estou preso, mas o Espírito é livre. Assembleia de Deus busca poder. É a nossa identidade. Ah, discordo, é nosso protocolo. O protocolo não muda, se adapta. Essa é a primeira expressão poderosa de Paulo. Eu oro para que vocês sejam renovados, cheios, empoderados. Eu oro. Por quê? Por causa do versículo 20. Porque Ele é poderoso para fazer tudo. Eu vou perguntar de novo para quem está ligado: Ele empobreceu? Ele enfraqueceu? Primeiro, Ele é poderoso para fazer tudo. Ele é poderoso para fazer muito. Ele é poderoso para fazer mais. Ele é poderoso para fazer abundantemente. Ele é poderoso para fazer além do que pedimos. Ele é poderoso para fazer além do que pensamos.
Ele é ou não é? Segundo as riquezas da sua glória. Vou repetir. Ele é poderoso para fazer tudo. Ele é poderoso para fazer muito. Ele é poderoso para fazer mais. Ele é poderoso para fazer abundantemente. Ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos. Ele é poderoso para fazer além do que? Eu preciso concluir, que eu não acabei o versículo. O versículo acaba assim, ó. Segundo, ou pelo poder que em nós opera. Não é um poder que operou. É um poder que em nós, coletividade, opera. Não é um poder para ontem. Olha, ele usou Paulo. Olha, ele usou os pré-reformadores. Que bonitinho. Olha, ele usou os reformadores. Que top, velho. Olha, ele usou os avivalistas, sim. George Whitefield, Jonathan Edwards, John Wesley. Que chique, William Seymour, Daniel Berg, Gunnar Wingren. Sério, que bom. Mas não é poder que operou. É poder que em nós opera. Me imite, por favor, me imite. Coloca a mão no ombro de alguém e fala: sabe como tu sabe que ele pode? É porque o poder está aí. Em nós opera. Eu sei que ele faz. Sabe por que eu sei que ele cura? Porque ele já me curou. Sabe por que eu sei que ele batiza com o Espírito Santo? Porque ele me batizou. Sabe por que eu sei que ele dá dons espirituais? Porque ele me deu. Eu não preciso olhar para cima e dizer: Deus manda, não, já está aqui. E eu digo: flui Espírito, transborda Espírito que habita em nós. O poder não está lá, o poder está aqui. Isso quer dizer que você tem que estender a mão sobre o enfermo. Pastor, como é que eu sei que eu tenho o dom? Testando. Pastor, como é que eu sei que eu fui chamado para pregar? Abrindo a boca e pregando. Pastor, como é que eu sei que eu tenho autoridade para curar enfermo? Coloca a mão em nome de Jesus, eu repreendo a enfermidade. Sai! Pastor, como é que eu sei que eu tenho dom de maravilha? A ambulância passou, Will. Levanta a mão, todo espírito de morte eu repreendo pela autoridade que há no nome de Jesus. Irmão, tem que usar. Poder é para usar. Aí você tem autoridade para chegar em alguém e vai falar para o sensacionista, ou para o pentecostalzinho de metigela: orei, Jesus curou. Irmão, está um crente cheio do Espírito e o tal do sensacionista aqui. Alguém está doente. Tem dois: o pentecostal, bíblico, cheio do Espírito, e o sensacionista aqui. E o dodói ali, doente. Olha a mentalidade do sensacionista: Deus está no controle. Deus é soberano. E o pentecostal que crê na mesma coisa diz: ele é soberano mesmo, tanto para permitir a enfermidade, quanto para me dar poder para repreender ela. Você vai lá em nome de Jesus, expulsa a enfermidade, poder que nós opera. Depois você vem para o cessador: orei, Jesus curou. Sabe o que ele vai dizer? Diabo também cura.
Eu sei que tem gente que estuda aqui. Eu estou mentindo? Eu estou mentindo? O diabo também faz milagre. Interessante. Aqui na Bíblia, o diabo adoecia as pessoas e Jesus curava. Hoje, para o sensacionista, Jesus adoece. Lembra que ele falou que Jesus é o soberano? E o diabo cura. É esse tipo de gente que tem medo de você aqui dizendo eu quero poder. Mas é esse tipo de gente que Jesus gosta de ouvir dizer eu quero poder. Eu quero poder, eu quero poder. Eu não sei se era medo de hospital, mas o Eliseu Filho me confrontou, ele voltou para Jesus. Febril, vômito. Aí eu falei para Luana, bora pro médico. Não, papai, médico não. Falei, médico, você está doente. Ele botou a mão pegou a minha mão, pôs na cabeça dele, ora por mim. Aí eu, carnal, peguei ele. Ah, tu tá com medo do hospital, rapaz, bora. E eu dirigindo, eu disse, onde ele viu isso? Como é que ele sabe que se colocar a mão na cabeça e expulsar a enfermidade, Jesus cura? A gente precisa voltar à essência. Desculpa se a gente te incomoda, mas nós somos assim, a gente crê. Segundo o poder que em nós opera. A esse quem, Paulo? É o último versículo que eu li e a gente encerra a mensagem. A esse, quem, Paulo? Que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos e pensamos. A Ele, que faz tudo isso segundo o poder que em nós opera. A Ele seja a glória na igreja. Irmão, não tem como. Todo mundo tem seus pressupostos ao ler a Bíblia, sim ou não? Todo mundo tem seus óculos, sim ou não? Tu imagina um pentecostal como eu lendo isso aqui. Eu vou repetir, tá? Repara que você é pentecostal igual eu. Se não for, eu vou meter água em tu. Repara se tu não é pentecostal. 3,16. Eu vou resumir do 14 ao 16. Eu oro para que Deus, segundo as riquezas da sua glória, vos fortaleça. Bora lá? Diga, segundo as riquezas da sua. Riqueza de quê? Da sua? Ele falou de uma glória lá, sim ou não? Ele está dizendo que Deus é rico em? Aí ele chega no 21, Isaac. Ele fala assim: a ele seja a glória na igreja. Eu falei, rapaz, eu já vi isso aqui quando eu era criança. No versículo 16, glória lá, que vem para cá. No versículo 21, glória aqui, que vai para lá. Mas no 21 só tem glória aqui para voltar para lá, porque no 16 tem glória lá para vir para cá.
Isso aqui não é para Nutella, é para pentecostal raiz. É que a gente não precisa ficar mandando glória para lá, para ele mandar para cá. Não, não, não. O texto verdadeiro é: Ele é quem começa, a gente não começa nada, Ele é a fonte de tudo. Ele tem a glória para mandar de lá para cá, e a gente responde daqui para lá. Eu não entendi, pastor. Porque dele, fonte, por ele, processo, para ele, destino. São todas as coisas. A ele a honra, a ele a... É assim. Vem de lá, volta para lá. Vem de lá, volta para lá. Vem de Jesus, enche a igreja e volta para lá. Ele manda a glória, a gente prega, vidas são transformadas, Ele é glorificado. Ele manda a glória, você ora pelos enfermos, eles são curados, Ele é glorificado. Ele manda a glória, Ele te renova, você fortalece outros, Ele é glorificado. Ele manda a glória, Ele te cura, você conta o testemunho, Ele é glorificado. É assim, é um ciclo que não vai parar de rodar. Ele é rico em glória. Quando Ele manda a glória, ela volta para Ele. Eu sei que a gente sempre disse isso: manda para lá, que Ele manda para cá. Mas o texto está dizendo: começa nele, porque Ele não recebe de nós aquilo que não nasceu nele. Tudo que você tiver de adoração, se não vier dele, não presta para Ele. Porque dele, por ele, para ele, ó profundas riquezas, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Ele está recebendo o nosso louvor. Quão insondáveis seus juízos e seu caminho. Só a igreja, ó profundas riquezas. Bem forte a Ele a glória. Que coisa linda!
novo, de novo, de novo. Adore porque você tem. Está fraco, mas o Espírito Santo está aí, te dizendo: eu te renovo, eu te dou robustez. Jesus, seu nome é santo. Jesus, seu nome é poderoso, porque Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.